Olá, você está no Leiturinha do Bom Dia e hoje nós vamos falar sobre o grito de cólera. Vamos lá? Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera! A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs, que cuidavam da refeição, dirigiram-se precipitadamente para o quarto, a fim de socorrê-la, e 2/3 partes do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem o visse, ereto e digno, a sofrer essa pena, em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, observado na oficina qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados da sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o remédio foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos à pressa, impuseram vertiginosa súbita às despesas, e o papai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia e aluguel de casa. Durante 6 meses, toda a sua família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas, tudo porque você, incapaz de compreender a compreensão alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através de laços que nos procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne por acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e no respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de um momento para o outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado, e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra que extermina milhões de criaturas não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Neio Lúcio. Quem não crê na obediência e ao descontrole se aninha. Olhe o comboio apressado quando sai fora da linha. Ulisses Bezerra. Deste preceito não fujo. Para saber com verdade, só se conhece o marujo na hora da tempestade. Milton da Cruz. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só migalha de simpatia por você. André Luiz. Temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos,
Cada palavrinha que dizemos pode afetar decisivamente uma pessoa ao nosso redor. Uma palavra de estímulo salva uma vida. Um sorriso pode até curar uma depressão. Um aperto de mão, um tapa no ombro, dando força a uma pessoa que precisa de estímulo. Agora, um grito de cólera, um insulto, uma ofensa, uma palavra ardilosa que afeta diretamente a outra pessoa, ainda mais por tão pouca coisa como nós vimos no texto, não colabora em nada. Muito pelo contrário. Primeiro, a pessoa já doente vomita o seu interior, infectando os outros. E o outro, pela opressão ali do sentimento que lhe fora imposto, se sente culpado, oprimido, massacrado. E a dor, o machucado fica, não no corpo físico, mas na alma, que é muito mais dolorido, muito mais custoso a se tirar. Então, todos nós, ao repensarmos antes de falar, conseguimos então evitar desgastes e atrasos no nosso sistema evolutivo. A cada momento aprendemos com a vida ao nosso redor os exemplos necessários para a nossa evolução e a constante necessidade de reaver o nosso comportamento. No conheça a ti mesmo. Temos que nos conhecer e reconhecer as nossas faltas, as nossas pequenezas. Eu mesmo que vos falo aqui agora já cometi muitos desastres com a minha boca e pronunciei palavras que até hoje eu arrependo, bem no meu ser familiar, até quando eu morava com os meus pais. Foram erros que eu cometi, graças a Deus eu reconheço e agora eu aprendi, mas que não foge à obrigação de carregar as consequências, porque todos nós colhemos aquilo que plantamos e ninguém colhe pela gente. Muito cuidado com aquilo que falamos. É preferível ficarmos calados, mas calados mesmo, em silêncio, do que termos a consequência de ferir alguém e nem sequer possamos a ter uma ideia tão desastrosa que é a consequência para aquela pessoa. Irá tomar remédios, medicamentos, que muitas vezes uma palavra amiga de incentivo, de confiança, de amparo, de prestação de socorro, faria toda a diferença para que não houvesse a necessidade de tantos medicamentos. A dor, a doença vem de dentro e plasma no perispírito e esse perispírito transnuda para o corpo físico. O espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. Esse é o jargão que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na parte filosófica e científica da doutrina espírita. Venhamos a colocar em prática a oportunidade que Deus nos dá de recomeçarmos. Se você vomitou palavras doentias, palavras que infectaram o ambiente, recomece. Recomece com o exemplo, com a prática. Não fique no blá 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 da teoria, nossa, tal, não. Ação, prática. E com o tempo, com o plantio das sementes, você vai colher frutos. Lembrando que uma palavra mal colocada, encolerizada, como nós vimos no texto, pode trazer consequências e uma avalanche enorme, da qual muitas vezes não compreendemos. Culpamos Deus, culpamos os outros, culpamos a roupa, culpamos todo mundo, menos a encontrar em nós mesmos a causa do sofrimento que nos envolve. Pensemos bem antes de falar, que nossa boca saia o que for útil, verdadeiro, bom e útil. Recomendo que vocês estudem um texto sobre a maledicência, referente aos 3 crivos. Esse texto ele fala mais ou menos assim: certa feita, um homem esbaforido chegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe em seus ouvidos: Mestre, na condição de teu amigo, tenho algo muito importante a dizer-lhe em particular. Então Sócrates disse: já passaste o que vais me dizer pela razão dos 3 crivos? 3 crivos, mestre? Não, mas é muito importante o que eu tenho para te falar. É o seguinte, alto lá.
você tem consciência se é verdadeiro o que você tem a me falar? Você averigou a fonte? Aí ele, olha, mestre, verdadeiro não é. Eu nem sequer sei de onde que veio. Eu escutei alguém me contar. Mas é o seguinte, opa, peraí. Bom, se você não sabe se é verdadeiro, vamos para o segundo crivo, a da bondade. É algo bom o que tendes a me dizer? Ih, mestre, bom não, é uma coisa terrível. Mas olha só, peraí, calma. Se não é verdadeiro, você não tem certeza. Se não é uma coisa boa, então vejamos pelo menos o terceiro crivo, o da utilidade. Tem utilidade o que você tem a me dizer? Mestre, não é muito útil não. Então, meu amigo, desconsideremos a sua implicação. Não nos preocupemos com coisa que nada tem a acrescentar às nossas vidas. E encerremos o assunto por agora. Esse é um lembrete de Emmanuel, num texto chamado Maledicência, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para mim foi maravilhoso aprender isso há muitos anos e até memorizar, como eu acabei de passar para vocês aqui. E com isso eu tento me corrigir, porque de lá para cá eu tenho cometido inúmeros crimes de ordem moral com a minha boca. E como eu estou aqui falando com vocês, até me confidencializando, não sou aqui uma pessoa perfeita para falar bonitinho, para estar aqui com vocês aqui no Leiturinha do Bom Dia, mas sou uma pessoa que compartilha também um sentimento de unirmos os nossos corações e somarmos esforços no aprendizado uns com os outros. Eu aprendo com vocês, vocês de certa forma, através da minha palavra, aprendem com os ensinamentos espíritas que são a base da nossa cultura espírita, da qual queremos aqui passar. E que vocês aproveitem o Leiturinha do Bom Dia. E que esse dia para vocês seja maravilhoso. Que da tua boca só saia coisas boas. E da minha também. Até a próxima.